Olá, me chamo Lucas Souza, RA 111.6516, e essa é a apresentação da parte da programação da linguagem C, linha a linha. Inicialmente, eu incluí o microcontrolador, que é o 16F877A. Depois defini a quantidade de bits das portas analógicas, no meu caso foram 10 bits, onde a resolução dará de 0 a 1023 valores. Depois, tem a frequência que o microcontrolador irá trabalhar, que é de 4 MHz, utilizando um cristal externo clock. Logo em seguida, se define os fusíveis. O XT é a frequência de 4 MHz ou menos, o NowDT é para não usar o watchdog time, o PUT é para usar um tempo, um delay, né, para que toda a energia estabilize antes de começar o funcionamento do programa. O No Brownout quer dizer que toda vez que a tensão ficar abaixo de 2,5 volts, ele reseta o microcontrolador e não será utilizado. O No Protect serve para não proteger, ou seja, qualquer um que quiser ler o microcontrolador poderá fazer isso. Agora será definido os registros para que possa definir os pinos de entrada e saída, que são 40, e que são divididos em porte A, B, C, D e E. E o TRIS é a definição de entrada ou saída, que são os registros declarados. Em seguida, vai declarar se as portas, e tem do porte A é 05, porte B 06, porte C 07, porte D 08 e porte E 09. Para as entradas dos botões, define-se o bit que vai ser usado, o nome e também o registro. Como escolhi o porte B para as entradas, logo cada pino terá uma função, sendo assim B1 será o select, B2 será o reset, B3 o teste e B4 será a chave de manual automático. Para o funcionamento do buzzer, a saída, foi utilizado o porte B do pino 5. Para o LED de falha, foi utilizado o porte D e o pino 0. Já o LED de ciclo foi utilizado o porte D, pino 1. Como são 8 válvulas, foi declarado um porte inteiro para a saída das válvulas, visto que são 8 pinos para cada porte, né? São 6 pinos definidos para o uso do display, onde 4 pinos são para dados e comandos, 1 pino para o enable, para habilitar ou desabilitar a escrita, e 1 pino do RS para determinar se será gravado um comando ou um dado. Logo em seguida, há duas constantes, uma de tempo tempo 1 de 2 segundos e outra de tempo 2 de 3 segundos, para pausar a apresentação, onde esse é o único momento que será utilizado o delay. Aqui há algumas variáveis que a gente chama de globais, que podem ser utilizadas em qualquer lugar da programação, onde podem ser setadas, modificadas ou apagadas se necessário. E uma variável booleana, que é utilizada para configurar no automático como 1 ou no manual como 0. Para a rotina de interrupção do time 1, tem-se a definição do prelude, onde seta o time 1 com um valor calculado de carregamento do time 1, que vai determinar o contador de 500 milissegundos em cada estouro. Como se conta em segundos, foi criada uma variável em que, se for 2, passará 1 segundo. Agora, se estiver no automático e não aconteceu nenhuma falha, haverá algumas hipóteses onde deve ser questionado se o contador é igual a 0 e a válvula no automático, então liga a válvula correspondente. Caso o contador seja igual a 2 e a variável de controle igual a 0, então desliga a válvula, zera o contador e incrementa a variável de controle. Se o contador for igual a 5 e a válvula no automático, dobra o valor mudado do bit até 128, zera o contador, zera a variável de controle e liga a válvula na sequência. Se o contador for igual a 21, que é o valor do somatório do RA 111.6516, volta para o bit 1, zera o contador, zera a variável de controle e incrementa os ciclos. Por fim, zera o contador de segundos. Para a rotina de pausa, criei duas funções para o delay. Uma de microsegundos,
utilizada na rotina do LCD, uma de milésimos de segundo para que vai ser utilizada no programa no momento da apresentação. Importante salientar que apenas troquei o nome delay para chamar de pausa por uma questão de capricho mesmo, só por isso. Logo abaixo temos a rotina do LCD. Ela poderia ter sido colocada numa biblioteca, mas como deixei visível, vou passar por ela rapidamente. Não explicarei linha a linha, porque nesse caso não é o objetivo do projeto. Mas aqui foram definidas algumas constantes. Logo abaixo é uma rotina para poder escrever bit a bit, fazendo a contagem e a comunicação do LCD em Nibble. Ele precisa de 8 bits para comunicar e está usando 4 pinos, e nessa parte aqui faz a comunicação. Tá? Essa daqui é a rotina para mandar os comandos, essa daqui é a rotina para mandar texto, essa daqui é para iniciar o LCD. Logo em seguida, tem uma função chamada confirmar, e uma breve explicação, coisa bem rápida dela é a seguinte. Quando a gente grava na EEPROM, o ciclo que foi pedido para gravar, e essa linha da rotina aqui, que é necessária para poder fazer a gravação. As demais são para demonstração, e esses pontos aparecerão gradativamente durante a apresentação por um tempo, enquanto estiver gravando. A rotina serve apenas para animação de gravação na tela. Em seguida, segue a rotina principal, também chamada de main, e ela começa com a definição de algumas variáveis de controle dentro da rotina principal, né? Onde define-se os pinos de entrada e saída com o comando tris. Então, quando tem 1 significa que todos esses pinos são entradas, e quando tem o 0 significa que todos os pinos são saídas. Caso haja um mesclado, como no porte B, onde eu liguei os botões, eu coloco as entradas exceto o A5, no pino A5. Todas as entradas que não serão usadas, normalmente a gente coloca também como entrada, porque o pino fica com alta impedância, logo não ocorre risco de queimar, de acontecer algum acidente ou queimar o pino. Depois eu criei para o porte B um pull-up, que são resistores de 10K internos do PIC. Geralmente se coloca igualzinho ao porte que se utilizou, porque onde a entrada você põe um resistor e onde a saída você não precisa de resistor. Essas variáveis aqui são iniciais, pois são os nomes dos pinos que eu defini lá em cima, onde na falha no ciclo e nas válvulas, eu apaguei os LEDs. Eu defino que o clock do ADC vai ser interno, o mesmo clock que funciona no PIC vai também funcionar com as portas analógicas. E depois eu defino o canal 0, que será utilizado como pino analógico a 0. A seguir teremos os cálculos, onde é apresentada toda a apresentação de como chegar no valor do prelude, que eu coloco no set time, que vai definir o tempo de estouro que vai funcionar o time 1. Tem que habilitar a interrupção global, porque é uma chave geral de todas as interrupções. É necessário dizer que o time vai funcionar com o clock interno e desabilita a interrupção por enquanto, tá? E por fim, seta o time com o valor do preload. Agora será falado do buzzer, que ao ligar o buzzer, dá uma pausa de 2 segundos e desliga novamente. Logo em seguida se apresenta a rotina de escrita no LCD, onde ao iniciar o LED ocorrerá a seleção da linha e a apresentação do texto em cada uma das linhas. Após a aparição dos textos na primeira e segunda linha, conta-se um tempo e depois troca o texto. Aí quando vencer esse tempo final, após as aparições iniciais, você pode ligar o buzzer, dar um tempo de 100 milissegundos e desligá-lo, dar uma pausa de 300 milissegundos e ligá-lo novamente. Dá uma outra pausa de 100 milissegundos e desliga. Ou seja, o buzzer soará mais 2 vezes ao término da apresentação. Nessa parte aqui, eu fiz um controle na EEPROM, pois quando você termina de gravar o PIC, fica valores todos de 255. E se eu deixar só ler o valor, eu vou começar com os meus ciclos todos nesse valor de 255. Logo eu testo, e se tiver 255 eu gravo 0 lá, tá? Em sequência, falaremos do laço infinito. Começamos lendo as portas analógicas e realizando a conversão de 1023 para 0 a 500.
Toda vez que se altera o valor de ciclos, a variável é gravada. Aqui eu tenho uma variável de controle para descobrir se o número que será gravado é um número novo. É necessário que esse controle ocorra, tá? Porque a EPROM tem vida útil e não pode ficar gravando o tempo todo. Logo abaixo tem-se uma rotina para escrever no display. Primeiro eu seleciono a primeira linha e, se for automático, apresenta alto e o número de ciclos ao lado. E se for manual, apresenta man e o número de ciclos. Na segunda linha já apresenta o número de válvulas o número da válvula, né, que está ativa. Ao lado, o tempo que está passando enquanto a válvula estiver ligada e realiza a impressão da pressão. Se a pressão for maior ou igual a 300, existirá uma falha para os LEDs de ciclo e de válvula. O botão Reset serve também quando estiver no manual, ligará todas as válvulas. Caso eu deixe de apertar o botão, faz com que todas as válvulas desliguem. Caso eu aperte o botão e o automático estiver ligado, ele vai para a rotina de confirmar. O botão de seleção faz a seleção de válvulas que será testada. Então, foi colocada uma válvula de controle e digo que ela é 1 se ninguém apertar o botão. Quando eu aperto, ele pergunta o seguinte: quando o botão está desapertado, a variável de controle é 1? Se for verdade, eu digo que isso será 0 para que nunca mais ela entre aqui, onde não ficará repetindo o botão e a seleção ficar disparada, ou seja, ocorre um travamento do botão para que ele não se repita. Também pergunto se a válvula é menor que 128, aí quer dizer que eu estou em uma válvula que não é a última. Se for menor que 128, eu posso fazer o incremento. Tá? Tem um botão de teste no manual, que no manual ele liga a válvula que estiver selecionada, e se eu desapertar, ele apaga essa válvula. Por fim, a gente tem aqui o controle das chaves do anel automático, onde para a chave manual tem-se uma variável de controle, onde se o botão estiver ligado, eu vou apertar e ele vai desligar. E se a variável for 1, eu digo que é 0 para não entrar mais. E no automático será 0. Zera as variáveis, no caso vai zerar a variável conta, desliga o LED de ciclo e desabilita as interrupções. Para o automático significa que se eu apertar o botão, passará para o automático e também tem a variável de controle para não ficar repetindo. O automático será 1. Se houver falha, não acende a luz do ciclo, pois no automático o ciclo é ativo. Então eu habilito a interrupção para que lá na rotina de interrupção faça todo o ciclo que eu expliquei anteriormente. A gente vai para a parte de simulação. O microcontrolador que está sendo utilizado aqui é o 16877A de 40 pinos, tá? Onde está sendo utilizado um cristal de 4 MHz com dois capacitores de 15 picofarad que são conectados nos pinos 3 e 14. A porta analógica será a 0, que tem um potenciômetro de 10K para poder substituir o sensor de pressão. Ele irá informar um valor de 0 a 1023, que depois será convertido em valores de 0 a 500. No circuito de reset Master Clean, será utilizado um resistor de 10K para o VCC, um diodo de proteção e um capacitor de 100 nano. Além do mais, utilizaremos aqui um resistor de 100 ohms para proteção por recomendação do datasheet desse componente. Para o circuito do buzz, será utilizado um resistor de 1K com um transistor de NPN para ligar o buzzer em 5 volts, que será conectado no pino B5. Utilizaremos um display LCD de 2 linhas por 16 colunas conectados em 6 pinos no microcontrolador do porte D, onde RS está no pino 2, o Enable no 3 e os dados serão conectados nos pinos 4, 5, 6 e 7. Também será conectado um potenciômetro para regular o contraste do display. Tá? Em relação aos botões, tem-se o Select está no B1, Reset B2, o teste no B3 e a chave manual automático no B4.
Os LEDs correspondentes às válvulas serão ligados na porta C e em todos serão conectados resistores para controle da corrente. Os LEDs correspondentes à falha e a ciclo serão conectados nas portas D0 e D1 respectivamente. Ao ligar o circuito, o buzzer soará um bip longo de 2 segundos de duração e ao finalizar as mensagens iniciais, no LCD um bip duplo será produzido. No início um bip longo e no final 2 bips. E terminando a apresentação, o display irá mostrar na primeira linha do lado esquerdo o sistema automático manual e no lado direito a quantidade de ciclos. Na segunda linha, no lado esquerdo, indica a válvula selecionada através do botão Select e do lado direito tem-se a pressão. Se eu selecionar uma válvula e clicar em teste, o LED acenderá. Tipo, se eu selecionar a válvula 7, por exemplo, e clicar em teste, percebe-se que o LED vai acender. Agora, se eu quiser testar todos, basta clicar em Reset. Se eu clicar em automático, nós percebemos que vai selecionar a válvula, né, que vai estar a partir da última seleção que foi feita. Ela acenderá por 2 segundos e ficará apagada por 5. Após o cumprimento da função da última válvula, ele começará a contagem de 21 segundos, conforme apontado aqui no display, e após esse tempo volta o acionamento das válvulas. Caso a pressão, né, ela seja maior que 300, o LED de falha acenderá e o LED de ciclo vai apagar, tá? E a gente percebe, se a gente restabelecer a pressão, o sistema volta ao normal, tá? Durante o funcionamento, caso você queira apagar os ciclos, tá? Basta clicar em Reset. Aí ele vai te questionar se realmente você quer apagar os ciclos, tá? Se sim, você vai apertar Teste. Se não, você vai apertar o Select. Apenas uma demonstração aqui rapidinho. Eu apertei o Select, ou seja, não. E a gente está percebendo aqui que normalmente o sistema está funcionando. Não apagou os ciclos. Agora, se eu apertar o Reset novamente, mas agora clicar em Sim, percebe-se que ele faz uma animação e apaga o ciclo. Esse questionamento que foi colocado, tá, é apenas para uma segurança, para não haver nenhum tipo de equívoco caso o botão de reset seja clicado.